Flamengo está vivo no Campeonato Carioca e foco na temporada. Fala, nação rubro-negra. O Flamengo sofreu, mas está vivo no Campeonato Carioca. A classificação no limite, confronto pesado contra o Botafogo e um calendário insano pela frente. Será que o Flamengo vai com força máxima no estadual? Bora entender o planejamento do clube. O Flamengo garantiu a última vaga do Grupo B nas quartas de finais do Campeonato Carioca e segue sonhando com mais um tricampeonato estadual. Desde o início, o Carioca foi tratado como uma espécie de pré-temporada, com o time começando com sub-20 depois alternando entre titulares e reservas. Mesmo precisando vencer o Sampaio Corrêa na última rodada, o técnico Felipe Luiz poupou quase meio time. Arrascaeta, Alexandro, Rossi, Varela e Ortiz ficaram fora. E ainda assim, o Flamengo conseguiu o resultado por 7-1 e avançou para as quartas de finais. Agora, o desafio é grande. Flamengo e Botafogo se enfrentam em jogo único pelas quartas de finais no Newton Santos. Quem vencer segue vivo pelo título. Quem perder vai ter que disputar a Taça Rio. Ou seja, o calendário continua cheio. E não tem folga. O Flamengo vai intercalar jogos decisivos do Campeonato Carioca com partidas do Brasileirão e principalmente a final da Recopa Sul-Americana contra o Lanús. Por isso, a comissão técnica vai priorizar o físico dos jogadores. O Flamengo não abre mão do Campeonato Carioca e quer o 40º título estadual da história, mas a prioridade será clara: Brasileirão e Recopa. Jogadores mais desgastados podem ser poupados no estadual. Vale lembrar que a FERJ exige a escalação da equipe principal a partir da terceira rodada. O Flamengo precisa ter pelo menos 7 jogadores considerados titulares, senão perde a cota de participação, que gira em torno de 10 milhões de reais. Para o jogo contra o Vitória pelo Brasileirão, nesta terça-feira, o Flamengo terá retornos importantes como Arrascaeta, Alexandro, Rossi, Léo Ortiz, Dela Cruz. Por outro lado, Luiz Araújo, Varela, Saúl e Jorginho seguem fora. Agora eu quero saber de você. O Flamengo deve ir com força máxima no Carioca ou priorizar totalmente o Brasileirão e a Recopa? Deixa a tua opinião nos comentários, deixa o like e se inscreva no canal. Lembrando que já também começa a Copa do Brasil, começa a Libertadores, os campeonatos começam a se encontrarem e aí é onde o elenco faz toda a diferença. O elenco o Flamengo tem. Vamos ver no que vai dar, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, tá bom? O Flamengo joga amanhã o único jogo da rodada, da terceira rodada do Campeonato Brasileiro, às 9h30 no Barradão, contra a equipe do Vitória. O Flamengo ainda não venceu nesse Campeonato Brasileiro. Tem uma derrota para o São Paulo, na estreia jogando no Morumbi, fora de casa, e um empate contra o Internacional em 1-1 no Maracanã. Então é essencial também o Flamengo conseguir os 3 primeiros pontos nesse Campeonato Brasileiro, porque se deixar muito, daqui a pouco os times que estão na frente começam a abrir. Exemplo do Palmeiras, que goleou, né, a equipe do próprio Vitória por 5-1 na segunda rodada. E o Palmeiras já está lá na frente, então não pode deixar o Palmeiras abrir, porque o Palmeiras esse ano reforçou bastante também o seu elenco. O Palmeiras venceu o Corinthians ontem pelo Campeonato Paulista, 1-0, gol do Flaco Lopes. Tem um vídeo aí falando como foi esse jogo de ontem, tá? Um jogo na Arena Corinthians que o Memphis Depay perdeu o pênalti. Mas em relação ao Flamengo é isso. Não pode bobear, não pode deixar os adversários abrir muitos pontos, porque senão vai acabar se complicando, galera, beleza? O Flamengo acredito que vai com força máxima para o jogo de amanhã. Como foi falado aí, Rossi, Arrascaeta vai voltar também, beleza? Então o Flamengo vai com força máxima para esse jogo. Os relacionados do Flamengo foram Alexandro, André, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Daniel Salles, Danilo, Arrascaeta, Dela Cruz, Diogo Alves, Emerson Royal, Pulgar, Cebolinha, Everton Araújo, Léo Ortiz, Lucas Paquetá, Léo Pereira, Pablo Lúcio, o jovem da base, Pedro, Plata, Rossi, Samuel Lino, Vitão e o Wallace Ian. Beleza? O Luiz Araújo não foi relacionado. De novo, né? O Flamengo tá poupando ele aí.
de desgaste. E ele recebeu a proposta também do do Clube do México. Ele é considerado importante pelo Felipe Luís, mas o Flamengo não quer negociar, beleza? Lembrando que a janela de transferência do futebol mexicano fechou, né? Na verdade, fecha nesta segunda-feira. E o Cruz Azul, clube que tinha o atacante como prioridade, tentou a contratação de Luiz Araújo, mas não conseguiu convencer o Flamengo a liberar o jogador. A proposta do Cruz Azul não chegou perto de fazer o Flamengo considerar o negócio. O clube mexicano não tem um poder de investimento alto para buscar o tal atacante que precisa, mas não foi só no México que Luiz Araújo despertou interesse. O atacante, também cobiçado pelo Cruzeiro desde o ano passado, está na mira do clube de Belo Horizonte, mas em todas as conversas o Flamengo se mostrou resistente à negociação. Em 2026, os mineiros sondaram a possibilidade de contratá-lo quando o Flá tentou comprar Caio Jorge. A diretoria rubro-negra, no entanto, não cogitou a liberação, beleza? Então, rapaziada, é isso. Vamos ver aí como é que vai ser esse jogo do Flamengo amanhã. E lembrando que o Flamengo sempre quando joga lá no Barradão, enfrentar o Vitória no Barradão é sempre difícil, complicado. Então o Flamengo tem que ir ligado nesse jogo, tá? Pra não dar mole. E uma notícia também, galera, que é envolvendo o Alan. Flamengo e Corinthians buscam acerto para empréstimo. O Alan tá quase indo para a equipe do Cruzeiro, beleza? O Cruzeiro, não, perdão, pro Corinthians. Eles tentam chegar a um acordo pela transferência de Alan para o Clube Paulista. Sem espaço com o Felipe Luís, o volante recebeu algumas propostas na janela, mas a diretoria fez jogo duro para liberar. O Flamengo não quer emprestar Alan de graça e exige uma compensação financeira. O que atrasa o negócio é justamente a questão financeira. A proposta do Corinthians não envolve dinheiro e o clube de São Paulo vê a contratação como muito difícil, caso tenha que fazer um aporte. As partes tentam um acordo e vivem a expectativa de um desfecho nesta segunda-feira. Alan é desejo do técnico Dorival Júnior, que já conversou com o atleta e pressiona o Corinthians para fechar o negócio. Outro entrave para o clube é o salário do volante, considerado alto para os padrões do timão. O Corinthians busca um novo volante desde a saída de Maicon, que foi para o Atlético Mineiro. Nas últimas semanas, o clube negociou com Vinícius Souza do Wolverhampton. Lembrando que Vinícius Souza é um ex-jogador do Flamengo, conhecido como Vinição, da época do Jorge Jesus, e chegou a ter um acerto apalavrado com o Alisson do São Paulo. Por questões financeiras, não houve acerto. A posição é considerada uma carência do elenco e tratada como prioridade pela comissão do Corinthians, beleza? São Paulo, Santos e Vasco também quiseram contratar Alan, mas o fator financeiro dificultou as negociações. Apesar de não contar com o jogador, o Flamengo entende que seria necessário uma contrapartida financeira pelo investimento feito no meio-campista e também porque precisaria buscar reposição no mercado, visto que já não tem Saúl, que se recupera da cirurgia no tornozelo esquerdo. O contrato de Alan com o Flamengo termina em dezembro de 2027.